mim é uma honra estar aqui, né? Recebi esse convite com muito carinho e, na verdade, estava esperando por esse momento porque somos muito próximos e essa unificação, essa união, ela se faz nesses momentos, né? Onde nós podemos compartilhar esses ensinamentos da doutrina e também compartilhar as nossas próprias energias. E falar de harmonia interior é bem importante, porque entra justamente aquilo que a gente sempre aprende na doutrina espírita, que é a vivência, né, o sentir e a ação, que é a experimentação desses ensinamentos, que é quando efetivamente a gente consegue esse amadurecimento espiritual, né, que vamos conquistando. Então, Jesus lá em João fala, né, nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É um exemplo prático aqui de quem conquista, né, a harmonização interior. É um caminho que nós hoje estamos iniciando, né, percorrendo em busca do desenvolvimento desse sentimento que é divino, que é o amor. Então, quando nós nos envolvemos nessa aura do amor, nós vamos tendo a oportunidade de tomar consciência da potência divina que existe em nós. E aí nós começamos a transformar a nossa vida e começamos a sentir vibrações diferentes no nosso ser. Por quê? Porque a gente mantém o nosso coração limpo. Quanto mais a gente pratica e vivencia, mais próximos de Deus nós estamos. E quanto mais próximos de Deus, mais cooperação na sua obra a gente pode dar, né? Porque nós somos seus filhos, então nós, quando atuamos junto à natureza que Deus criou, nós estamos criando uma empatia com essa criação divina, ou seja, a nossa vibração vai se tornando algo que alcança a obra divina. Então nós vamos conseguindo desenvolver esse amor verdadeiro. Quando a gente fala de harmonia interior, vamos falar também de educação, porque é um caminho único, né? É uma jornada interior. Então a gente precisa aprender a tomar consciência de que a educação é importante nesse caminho. E nada melhor do que falar de Pestalozzi para isso, né? Que foi o mestre de Allan Kardec, e nosso também, né? Porque ele foi aquele que estabeleceu o princípio de interação afetiva como fonte estimuladora da cognição e da aprendizagem, ou seja, as relações afetivas que nós temos nas nossas vidas, elas constituem a essência dessa educação que pode transformar a nossa perturbação em harmonização. Então ele fala, né, que os vínculos emocionais superiores, eles vão despertar forças em nós sublimes, que vão apelar para condições onde nós vamos alcançar uma sensibilidade maior, que vai nos levar ao caminho da luz. Mas também o nosso lado sombra, que existe, também nós podemos aprender com ele e transformá-los, porque a nossa sombra, ela também nos acompanha milenarmente. E ela também solicita de nós essa confiança, esse respeito, esse autoacolhimento, para que a gente possa olhar para ela e integrá-la no nosso ser, né? Que é o que somos. E essa proposta que a doutrina espírita faz para nós quando nós aprendemos sobre a reforma íntima, né? Então ali, quando a gente fala de harmonização no mundo em que a gente vive, nós não vivemos sem afeto. O afeto, ele é fundamental para a nossa vida. Falando só da existência atual, nós recebemos o afeto desde o momento que nós nascemos, porque aprendemos no núcleo familiar, na sociedade, na cultura, nas nossas relações, vamos desenvolvendo e criando uma estrutura psíquica que tem um afeto sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre a vida, o que nos dá um sentido, um propósito. Então, esse afeto que ele fala aqui
é a representação do apego que nós temos por outra pessoa, pelas coisas e pela vida, né? Então, é a capacidade que o ser humano tem de experimentar emoções, paixões, sentimentos, tendências. Então, veja, o afeto é fundamental para a gente. Nós não conseguimos nos manifestar no mundo material sem afeto. Ou esse afeto que nós aprendemos, ele é negativo, ou ele é positivo. Então, veja, ele vai nos acompanhar durante a nossa existência inteira. Então é importante nesse caminho de educação a gente falar sobre o afeto. Ele é um dos pilares, na verdade, do desenvolvimento nosso, né, humano saudável, se nós conseguirmos trabalhá-lo, reconstruí-lo quando ele se mostra negativo, né? Mas isso faz parte de uma habilidade que a gente vai tendo conforme a gente vai vivendo nas nossas relações. E conforme a gente vai entendendo o que significa de fato, né, esse amor que Jesus nos ensinou, né? Como é que a gente pode se desenvolver para ser? E não muitas vezes como a gente aprende aqui no mundo, né? Para ter, para aparentar e tudo mais, né? Então olha só essa proposta diferente, né? Ser é educar-se, externar o amplo contingente de valores e potencialidades celestes que dormitam em nosso eu divino e que vão nos conduzir para o nosso destino de filhos de Deus que nós somos. Só que ninguém pode ser dormindo na vida, na existência material, né? Nesse formato, né, inferior que às vezes a gente vive a vida, né? Distraído pelas coisas do mundo, pelas sensações fisiológicas apenas e por tudo aquilo que o mundo apenas pode nos trazer. E nós nos voltamos apenas para as sensações, porque nós temos que ter sucesso, porque nós temos que vencer sempre, e nós não podemos fracassar e tudo mais. Ou seja, nós não aprendemos a lidar com o fracasso, por exemplo, mas o fracasso não deixa de existir na nossa vida. Então, quando ele aparecer no nosso caminho, o que nós podemos fazer em relação a isso? Nós não aprendemos. E então nós adoecemos. Então, o mundo nos mostra um caminho onde, se você tem algo, parece que te preenche algo de valor. É uma distração, porque nós não vamos preencher o ser que somos com aquilo que há no ter do mundo, né? Então, é essa proposta renovadora, né, que vai contra tudo aquilo que muitas vezes nós aprendemos, que é o afeto, que às vezes a gente diz, você é muito emotiva, né? Ou você é o cara que age pela razão. Olha, tá aí um exemplo. Mas nós não vivemos sem emoções e sem afeto. E o afeto é esse poder incalculável. Ele é uma força imprescindível da nossa alma e todos nós temos. Só resta saber para onde é que a gente vai usar ele, né? Como é que a gente está absorvendo desde o processo de infância, como é que a gente está desenvolvendo isso? Como é que a gente pode amar o outro, amar a si e a Deus se nós não nos conhecemos? Se nós não temos ideia do que sentimos, de como o nosso corpo está, se a nossa mente está coerente com aquilo que a gente tem de propósito na vida, de sentido, né, de um caminho. Olha, eu quero ir para lá, esse é o meu objetivo, é um valor que não se vê, mas que está ali e que pode preencher a nossa alma. Então, o amor, ele não é um automatismo na nossa vida, né? Não existe amor ou desamor à primeira vista. Existe simpatia ou antipatia à primeira vista. Então, ninguém vai amar só de sentir sensações, porque o amor verdadeiro é desenvolvido, ele é vivido nas relações. Então, é esse sentimento divino que é um estado interno afetivo, de plenitude, que hoje nós estamos aqui no caminho para podermos desenvolver, né? De acordo com o nível evolutivo de cada um de nós. Mas esse desenvolvimento,
para alcançarmos essa harmonia interior, precisa de ação. E é por isso que a gente tem esse cuidado quando fala de educação / ação, né? Porque quando a gente fala assim, vamos educar o nosso coração. Eu vou compreender algumas coisas e vou modificar a minha estrutura. Não, você precisa viver essa modificação para que a sua estrutura modifique e você comece a vibrar em outro nível. Então o Pestalozzi, né, ele fala que esse desenvolvimento que vai despertar todas as potências do nosso ser e vai nos levar à inteligência, ao sentimento e à vontade. Então, nós temos que educar a cabeça, o coração e as mãos, né? Em resumo. E a psicologia vem complementar, dizendo que a importância da emoção é fundamental para a nossa vida de relações, seres humanos que somos. Porque nós temos que educar o nosso coração, apaziguando com a nossa cabeça, com a nossa mente e harmonizar então o nosso comportamento. Só assim a gente vai conseguir desenvolver todas as inteligências que nós possuímos, inclusive a inteligência emocional, né? Todas essas habilidades que nós precisamos para resolver problemas emocionais. A grande maioria dos transtornos hoje são de origem emocional. Nós criamos no nosso corpo todas essas doenças, todas essas situações. Então, o Pestalozzi está ali junto, né, com a proposta da doutrina espírita, ou seja, o melhoramento moral do ser humano, né? A educação integral do homem, que é bio, sócio, psíquico e espiritual, né? Mãos, coração e cabeça em harmonia. E nós temos, às vezes, desenvolvido mais o quê? Talvez mais a razão, certo? Em detrimento aí do afeto, que muitas vezes é mal interpretado nas nossas vidas, né? E esse fazer crescer o intelecto, o afeto e a ação, veja, está na mesma balança aqui. Afeto, intelecto e ação. Isso gera uma coerência de comportamento. E essa coerência vai nos fazer pensar, sentir e fazer tudo junto. É no mesmo ser isso. Eu não sou só racional, então eu faço tudo isso junto, eu estou em coerência. E isso vai me trazer um equilíbrio que vai me harmonizar integralmente. Por mais que eu tenha que viver desafios, eu vou estar equilibrada no meu estado interno para avaliar as possibilidades que eu tenho de resolução, sejam quais forem, né? Então é preciso que a gente haja, né? Levanta a espada às vezes, né? Precisa levantar a espada e caminhar lá na linha de frente, né? Porque como a gente aprende na doutrina, não basta fazer o mal, né? É preciso praticar e vivenciar o bem e as virtudes, ou seja, é preciso agir, né? Então eu estou aqui pensando, não, mas eu não pratico mal, né? Mas o que eu faço de bom, de bem no meu dia a dia? Quais são as oportunidades que eu estou aproveitando nesse sentido, né? Evitar o mal, meio que quase que todos nós fazemos, nos esforçamos nesse sentido, né? E isso é muito bom já, né? Porque vai nos levar à contenção, disciplina, né? Dos nossos sentidos, dos nossos impulsos, o que já é uma grande vantagem nesse caminho evolutivo, né? E vai transformar o nosso caráter, né? Ou seja, a criança, quando ela vai aprendendo desde pequena, com os seus pais, o que seria essa educação, ela já vai ali desenvolvendo, boa noite, ela já vai desenvolvendo então aquele caráter que vai conduzi-la para o resto da sua vida. Mas a ação no bem, quando a gente evita o mal e age no bem, vai um pouquinho mais além. Vai cavar ali mais profundo no nosso sistema biopsico espiritual, certo? A gente vai conseguir encontrar o nosso ser.
E é aí que vamos conseguir transformar, então, esses impulsos, esses desejos, essas fragilidades, desenvolvendo as nossas potencialidades. E então aí esse desenvolvimento torna-se algo mais profundo. E a gente começa, então, a edificar condições interiores, que são os valores, as virtudes que vão treinar essas habilidades. Ou seja, aquela pessoa que você vê passando por uma dificuldade muito grave, você percebe que ela está equilibrada, que ela está segura, que ela avalia as possibilidades, que ela acalma o ambiente, né? Ela está treinando essas habilidades e sente-se segura e torna os outros seguros e torna o ambiente mais seguro e tudo mais, né? Então, nesse caminho que nós devemos seguir. A educação pelo afeto, ela começa pelo autoconhecimento, porque eu preciso identificar em mim quais são as emoções que eu tenho mais dificuldade de lidar, de trabalhar quando elas ocorrem na minha vida. E aí, então, entendendo isso, eu consigo compreender qual caminho possivelmente eu preciso prestar mais atenção, ou qual virtude eu, de repente, preciso trabalhar mais em mim, para que eu possa ser com mais profundidade, para que eu possa me aproximar de mim, num propósito evolutivo, num olhar de espírito que vive no mundo que está em transição, né? Que não é um lugar permanente onde nós estamos, certo? E aí a gente vai criando, né, uma assertividade, uma autenticidade, uma segurança, característica de pessoas que estão nesse esforço contínuo, que é o nosso caso, né, de buscarmos aí essas virtudes. Mas aí é que tá, né? Por que a gente esconde o que sente? A gente aprende tanta coisa, né? E por que a gente esconde aquilo que sente? Quando a gente sente? Por que a gente não fala aquilo que sente para o outro? Olha, eu não gostei daquilo que você falou. Olha, eu acho que eu não vou. Não estou me sentindo bem. Ou, que bom que você fez isso. Eu fiquei muito feliz por hoje. Acho que foi tudo bem. Nós não conseguimos, às vezes, expressar sentimentos negativos e também, às vezes, nem os positivos. Eu guardo tudo, como se eu fosse um depósito. Não somos isso. Somos mais do que isso. Nós precisamos permitir a fluidez. Uma fluidez que vai conectar a mente, né, a cabeça, o coração e a ação. Eu preciso me permitir fluir. Senão, eu vou, além de me bloquear, vou bloquear os outros. Eu vou começar a criar problemas, né, na minha vida. Então, essa afetividade, ela precisa ser expressada, porque ela faz parte do nosso desenvolvimento. São os valores que a gente aprende. Olha, eu quero conquistar aquele valor. Eu penso que talvez se eu vir para cá, eu vou me aproximar mais. Ou eu reconheço que naquele momento eu acho que eu passei do ponto. Vou cuidar da próxima vez. Eu faço isso por mim, né? E vou me trabalhando ali internamente. E nesse sentido, veja como é importante a educação das crianças, né? Os pais validarem os sentimentos, permitirem que as crianças possam falar o que sentem, expressar a opinião delas e depois então receberem a orientação correta, né? Um adulto validar o sentimento do outro, né? Os casais, né? Os pais com os filhos, os irmãos, todos nós, né? Nós não validamos nem os nossos às vezes. Não vou falar para ela porque o que ela vai pensar de mim, né? Então, como é que nós tratamos aquilo que nós sentimos? Isso vai para onde? Vai sumir? Não some. Fica girando, bloqueando, travando, né, o nosso destino, certo? Então, quando crianças, importância dos pais nesse processo, e quando nós, como adultos, já
recebemos, porque não podemos mudar o passado, já recebemos todo um contexto, né, educativo, social e tudo mais, mas nós podemos reconstruir o nosso afeto. Nunca é tarde para isso. Então a gente pode aprender como é que a gente pode reconstruir o afeto, validando os nossos sentimentos, olhando para eles, acolhendo, parando de brigar com eles e começando a expressá-los em um tom mais baixo, numa respiração pausada, talvez no momento posterior a uma situação desagradável, né? E tudo mais, mas dando a oportunidade desse sentimento viver em nós, para que a gente possa começar a trabalhá-los com mais consciência, né? E assim a gente vai desenvolvendo um pouco mais a nossa sensibilidade, porque se eu reconheço em mim, eu reconheço em você. Eu me permito isso. E aí então eu vou treinando essas habilidades, a empatia, né? A gente vai começando a nos aproximar também do outro. O que é importante também para o nosso desenvolvimento. Não basta só falar no amor sem saber o que ele é, sem se permitir viver, certo? Então a educação do afeto, ela nos leva à inteligência emocional. E aí a gente fala de inteligência intrapessoal e a interpessoal. A intrapessoal é aquela do meu casamento comigo, certo? O que eu resolvo aqui dentro de mim antes de passar para a inteligência interpessoal, ou seja, o que eu vou mandar para fora, né? Como é que eu vou me comportar em relação ao outro? Essas duas, né? Como é que eu reajo ou eu vou agir? Como é que eu faço isso? Como é que eu administro isso na minha vida? Né? Então, observar isso, né? Treinar isso, essas inteligências com a ponderação, com a honestidade, não mentindo mais para si mesmo, né? O e se? Quando chegar a hora, resolva da melhor forma possível, veja quais são as possibilidades, não queira antecipar o futuro, não queira fazer a leitura mental de todas as pessoas que estão nas suas relações, vai ser impossível, você vai se consumir, você não vai ter êxito nisso. Não é melhor falar o que sente, descobrir na hora o que pode ser feito? Né? Como é que pode ser gerenciado da melhor maneira? Aprender a construir e desenvolver valores. É possível, mas nós nos distraímos muito com o mundo e às vezes isso se torna algo que nós colocamos em segundo plano, porque o ter às vezes sobressai ao ser. E essa proposta é exatamente o contrário, quando nós olhamos para o ser que somos e aí depois o segundo plano, que é a nossa tarefa aqui, as nossas missões e tudo mais, né? Então, por exemplo, conhecer os seus sentimentos, adquirir o controle sobre as relações emocionais, a dependência emocional, a submissão ao desejo do outro, né? A violência psicológica, tanto consigo mesmo e para com o outro, né? E tudo mais. Saber conviver harmoniosamente com os sentimentos maus. O que eu faço quando eu estou sentindo uma emoção que não é positiva? Né? Como é que eu posso administrar essa emoção? Descarregando, mas de uma forma canalizada, eu diria, né? Com base em valores, com base num bom propósito, não com base na vingança, com base na reatividade, com base no personalismo, onde a gente quer punir o outro, quer ferir o outro porque estamos feridos. Né? Então, reconhecer é ter essa sensibilidade de olhar para si mesmo, né? Revelar então os seus sentimentos com assertividade. Existem maneiras de aprender isso, de aprender a falar com o outro e falar o que você sente e não precisa brigar, não precisa querer uma discussão, é possível isso, né? A gente tem possibilidades, exercitar mais a sensibilidade, expressar o afeto na convivência. Ela sabe que eu amo ela, ele sabe que eu o amo, né? Meu filho já é grande,
Não preciso falar isso para ele toda hora. Precisa. Nossa, quando a minha mãe me diz, filha, te amo, tenho orgulho de ti, nossa senhora, que coisa boa ouvir isso. Não tem coisa melhor, né? Quando eu digo, olha, te amo tanto, você é tão importante para mim. E eu sinto que aquilo sai de mim, sai algo de mim. Mas é um afeto positivo, amoroso, é muito bom espalhar isso. É muito bom sentir isso. Quanto mais você espalha, melhor você se sente, né? Porque tudo está conectado. Nós todos estamos, né? Então, expressar esse afeto é bem importante nesse sentido. Por isso, né, a harmonia interior, ela é essa força que dormita dentro de nós. Ela está ali esperando que a gente possa ir desenvolvendo essa aura do amor verdadeiro em nós, nas nossas vivências, para que ela possa se abrir, né? Que está em germe ali em cada um de nós. Então, esse reino de luz que a gente aprende, que está aí dentro de nós, vai se abrindo com todo o significado, com todo o equilíbrio, com toda essa harmonia interior, né? E nós então vamos ficando mais bonitos, mais belos, mais empoderados, nós vamos nos sentindo mais felizes, porque nós estamos encontrando algo dentro que não tem preço, mas que vale muito, né? E a gente distribui isso gratuitamente. E a vida, quanto mais nós nos movimentamos nesse sentido, a vida vai também te retribuindo. E tudo se modifica, né? Quando eu quero uma mudança no outro, eu mudo a mim. E é incrível como isso pode acontecer e como funciona. O universo, ele está sempre coadunando, né, com os nossos movimentos. Então, se eu quero sair de algo, eu tenho que dar o primeiro passo. Não posso pedir para o fulano ou para o ciclano fazerem algo para mim. Eu preciso me movimentar nesse sentido. Quando eu dou o primeiro passo, tudo é impactado por uma nova decisão, por uma nova possibilidade, e a reação, a ação do externo se modifica completamente. E a gente fica, nossa, que rápido! Como mudou rápido! Como você está bem, como você mudou, e você está... A gente percebe isso nas pessoas, né? Mas é um esforço interno, é uma harmonização que vai sendo adquirida quanto mais nós damos importância a esses valores positivos e a essa vivência no bem, conectados, né, de forma vertical e com sentido, com um propósito aí a seguir. Então, acessar, né, essas potências é adquirir então essa harmonia interna. É o único caminho, né, para que a gente adeque os nossos pensamentos, emoções e sentimentos aos valores que Jesus nos coloca e que Ele nos exemplificou. Então, nós não somos apenas um complexo de órgãos, certo? Nós não somos apenas mãe, pai, mulher, marido, filho. Nós somos mais do que isso. Nós já tivemos em outras vidas juntos e tivemos em outros papéis. Nós somos mais. Nós somos um ser de uma profundidade tão grande. O nosso poder é imenso. O potencial que nós temos pode ser acessado hoje, agora. Despertar isso é alcançar essa harmonização com o universo, porque eu entendo que eu posso tudo aquilo que eu desejar, porque eu vou transformar o afeto que eu sinto em algo positivo. E tudo bem se hoje eu não estou tão bem, amanhã será um novo dia e eu retomo o meu caminho, e de novo, e de novo, e de novo, e assim a minha vida vai modificando. E todas as minhas relações vão indo em paralelo a essa transformação. É uma engrenagem, como se fosse uma engrenagem, né? Então que a gente possa realmente assumir, né, essas rédeas, digamos assim, das nossas
próprias vidas, porque a evolução é individual, é um processo de individuação, é um caminho para dentro, enquanto nós olhamos para fora, nos distraímos. É um caminho de individuação, segundo Jung. É o único caminho que nos leva ao ser, ao self. E é lá que está a grande charada do nosso espírito, né? E por isso que a gente vive uma vida após a outra, porque todas essas relações, todas essas experiências nos levam por caminhos diferentes, porque vivemos em famílias diferentes e tudo mais, mas somos semelhantes nesse caminho evolutivo. Vamos encontrar sempre do lado de dentro esse reino de luz, certo? Então, o desejo é que nós possamos alcançar essas potencialidades seguindo sempre o caminho que Jesus nos aponta, que é essa aura do amor, de viver, de sentir e de realizar, né? De conquistar esses valores, essas virtudes que vão nos proporcionar a mudança interior, esse estado de afeto para um estado de amor verdadeiro, o amor integral. Então, quanto mais vida interiorizada, mais profundo nós vamos na nossa consciência. E quanto mais nós nos conhecemos, maior a probabilidade de amarmos mais a própria vida. E quanto mais amamos mais a própria vida, amamos mais a nós mesmos, aos outros e a Deus. E mais a harmonia interior nós vamos conquistar. Seguindo sempre as orientações de Deus, de Jesus, nosso mestre amigo, nosso modelo, é o desejo que expressamos hoje nessa palestra. Que possamos todos nos conectar a essa aura do amor, ou seja, sentir, viver e agir, experimentar a vida com um afeto positivo, reconstruir algumas coisas que precisam ser reconstruídas, mas com uma honestidade consigo mesmo e com uma fluidez que vai nos permitir alcançar o autoconhecimento e a harmonia. Muito obrigada!